Olá, hoje é terça-feira, dia 21 de dezembro de 2016 e o Opinião Minas está no ar. Vamos então às principais manchetes desta quarta em Minas e no Brasil. Confira. No portal de notícias G1 temos imagens da manifestação de policiais e bombeiros contra a renegociação da dívida dos estados. O portal AI traz uma conclusão para este protesto, com a aprovação da renegociação da dívida sem a contrapartida proposta pelo presidente Michel Temer. Já na Folha de São Paulo, a corrupção na política está em destaque na seguinte manchete: Odebrecht fez compra de imóvel para Instituto Lula, dizem delatores. Bom, e você se lembra de todas as metas que planejou para esse ano de 2016? Já pegou aquele papelzinho lá que você anotou para ver se conseguiu cumprir todas? Eu aposto que tiveram algumas que foram deixadas de lado, até para o ano seguinte, não é mesmo? Bom, e esse deixar de lado tem um nome e pode prejudicar ainda mais nesse ano que inicia agora. Hoje a gente vai conversar justamente sobre a procrastinação. E eu recebo aqui a Bianca e a Aline para bater esse papo com a gente. Tudo bem? Sejam muito bem-vindas ao programa. Tudo bem, obrigada. Tudo bem, obrigada. Bom dia. Gente, procrastinar é adiar, né? É deixar para depois. O que é procrastinar, Aline? Define para a gente. Olha, a procrastinação é você empurrar, deixar para frente coisas que podem ser importantes para você. Né? Ela tem muito a ver com negligenciar essa as suas ações, as suas intenções, muitas vezes te prejudicando. Uhum. E adiar qualquer coisa, Bianca? Sim, existem alguns fatores, né, algumas razões pelo qual nós procrastinamos. E não só apenas procrastinar no trabalho, procrastinar metas também, como você disse, né? Metas que eu estabeleci para o próximo ano e por algum motivo eu não consegui realizá-la. Né? Alguns fatores vão contribuir, por exemplo, baixa frustração, na verdade, baixa tolerância à frustração, né? Há algumas metas que eu tenho que são muito complexas, falta de planejamento para realizá-las, então tudo isso vai favorecer para que eu protele, né, venha a procrastinação. E a procrastinação, ela tem a ver só com a nossa vida, né, profissional, ou a nossa vida pessoal também sofre com esse nosso, a gente pode falar, empurrar com a barriga, né? Sim, eu acho que tudo, né, na verdade. Às vezes a gente associa ao trabalho justamente por ser algumas atividades, algumas tarefas que a gente precisa fazer e que nem sempre estamos motivados, estamos dispostos a fazer. Então a gente leva muito para esse âmbito do trabalho. Mas tudo, né? Muitas vezes a gente começa o ano querendo fazer uma dieta, né? Esse ano eu quero começar uma dieta para emagrecer. E aí eu vou empurrando, porque tem alguns fatores, por exemplo, eu acreditar que isso vai ser uma coisa muito difícil para mim, né? Eu não vou conseguir realizar, eu não me sinto capaz, e aí eu vou adiando para justificar esse pensamento que eu já tenho que eu não vou conseguir. E aí vem a procrastinação. O Aline, você é facilitadora, não é isso? De vida pessoal e carreira. A procrastinação, ela tem levado muitas pessoas a te procurar porque assim, as pessoas procuram às vezes as terapias por N motivos, talvez por frustrações no trabalho ou na vida pessoal. Você tem notado a procrastinação como um elemento que tem levado pessoas a repensarem a vida delas? Sim, é um dos principais motivos, porque vai gerando esse nível de frustração, vai gerando essa falta de olha para trás e fala, poxa, o que eu consegui, né, na minha vida? Principalmente no final do ano, as pessoas começam realmente a ter essa necessidade de, como você disse, vou olhar na minha agenda, o que eu fiz? Né? E um ponto que eu falo sempre e que a Bianca falou bem, quando a meta, ela tem que ser muito bem feita. Você tem que ter consciência da sua meta, ela tem que ser muito específica, porque você simplesmente escrever numa agenda e falar, eu quero ir, em 2017 eu vou fazer academia.
Você não vai fazer academia porque você não definiu mais nada. O que você vai fazer, com quem você vai fazer, quantas vezes por semana, por que você vai fazer, né? Isso vai gerando um comprometimento maior com aquilo que você quer. Então, planejar não é só escrever lá, fazer uma listinha. Talvez esse seja o grande problema ou erro das pessoas quando falam, eu me planejei, mas eu não consegui cumprir. É por aí, é porque as pessoas planejam muito aberto, deixa muito aberto, como, não sei se a gente pode falar assim, ou se a gente fala assim na psicologia, parece que não tem um foco naquele objetivo de vida. Fica genérico. Fica genérico. Sim. Metas muito complexas, né? Às vezes eu quero metas a longo prazo e eu posso dividi-la, né? A curto prazo, a longo prazo. E à medida que eu vou conquistando, né, o que eu estabeleci a curto prazo, eu vou trabalhando aquelas de longo prazo. Então, dividir para facilitar. Então, até para a gente fazer meta, a gente tem que planejar. Sim, não, tem que sempre planejar. Uma meta, ela é o planejamento estratégico da sua vida, seja pessoal ou seja profissional. Né? Uma meta, um sonho é aquilo que você escreve, eu vou fazer inglês, né? Eu vou emagrecer ou eu vou à academia. Isso é um sonho. Eu ouvi essa frase há muito tempo atrás, eu gosto muito dela, que fala, meta são sonhos com pernas. Olha, boa essa para a gente escrever, né? Metas. São sonhos com pernas. E quais são as pernas? Exatamente isso, é o planejamento. É saber o que quer, a meta ela tem que ser realista também. Né? Não há como você determinar algo, falar assim, ótimo, então eu quero fazer inglês, em 3 meses eu vou sair falando inglês. Você não vai conseguir. Né? Você tem que ter a noção, o pé no chão, de quanto você vai conseguir a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo. Bianca, nessa época do ano, todo mundo faz plano, as pessoas sonham um ano novo, diferente, mas é só uma virada de calendário. Né? O ano só está mudando o calendário que está mudando o ano. Quer dizer, a mudança, essa virada de ano, ela tem que começar da própria pessoa? Como é que é isso? Com certeza, o autoconhecimento principalmente, né? Eu acho interessante ter essa data, né, como algo simbólico para um recomeço. Eu acho que pode ser um ponto de partida, né? Mas sem o planejamento a gente não consegue realizar, digamos assim, as nossas metas, né? Eu costumo dizer que o ser humano sem planejamento, ele não vive, ele sobrevive, né? O que a vida vai levando, ele vai seguindo, né? Então não adianta ser só a virada do ano, fazer listas e, como ela mesma disse, eu não ter pernas para caminhar, eu não me planejar para isso. Né? E existe aí alguns comportamentos que a gente vai chamar de comportamentos sabotadores, que são os comportamentos que a gente tem no momento em que a gente está procrastinando, né? Então, muitas vezes o nosso cérebro, ele responde muito mais ao que a gente tem de benefício imediato, aquela satisfação imediata, né? Por isso que a gente está sempre buscando aquilo que é de curto prazo. Então, a gente tem aí redes sociais, a gente tem muitos distratores que vão facilitar para que a gente tenha o comportamento procrastinador. Né? É muito mais prazeroso estar numa rede social, conversando com amigos, do que entregar um projeto para a empresa, um trabalho de conclusão de curso. Então, a gente vai só adiando e aí vem a frustração por não ter conseguido, muitas vezes a ansiedade por deixar para a última hora para realizar, né? E a culpa também, muitas vezes, por não ter conseguido. E outra coisa, Aline, complementando o que a Bianca estava falando, esse procrastinar da nossa vida pode ser, vamos supor, em tarefas simples do dia a dia e essa vida que a gente tem hoje. Porque hoje em dia a tecnologia, olha, estou aqui, tem um tablet, tem um celular, a gente tem muitas coisas que nos distraem. Isso não sei se a gente pode usar a palavra ajuda, mas talvez isso seja um aliado para que você sirva de desculpa, para que você procrastine ou adie as coisas a fazer? É um fator de influência para isso, mas não necessariamente ele é o culpado da situação. Porque a melhor arma contra a procrastinação é a motivação. Né? Se você está motivado a fazer alguma coisa, e essa motivação ela tem que vir de dentro para fora e não de outras pessoas, esperar que as outras pessoas vão fazer isso para você, qualquer situação alheia ao seu foco, uma motivação vai te dar esse foco, você consegue ter essa distração, você consegue ir para a rede social, mas você consegue voltar para o que te
para o que te move realmente, para o que você está motivado a fazer. Então, quer dizer, porque o que a gente vê, por exemplo, eu vou dar meu exemplo, acho que todo mundo já deve ter vivido essa situação. Tá lá trabalhando, aí tem que estar respondendo um e-mail. Aí, por algum motivo, o telefone toca, você vai resolver uma outra coisa. Depois você esquece daquele e-mail, você minimiza ele na tela do computador, esquece que estava enviando. Aí, no meio do trabalho lá do dia, você fala, nossa, aquele e-mail que eu estava enviando. Às vezes era até um e-mail de trabalho. Mas por que a gente acaba deixando aquilo para depois adiante? Porque a gente acaba distraindo com outros ou isso é normal? Isso não é procrastinar, isso é distrair mesmo e isso faz parte dessa vida moderna que a gente tem. Pode ser a procrastinação mesmo, se for um e-mail chato que eu não queira responder. Entendeu? Exatamente. Se eu não estou afim de responder ou eu não consegui atingir aquilo que o e-mail está me cobrando, aí você empurra. Né? Porque se realmente for alguma coisa importante, às vezes você nem faz isso, eu vou lá para voltar, eu termino essa tarefa, inicio outra tarefa, e essa também é uma condição muito importante de se ter em mente, é que uma tarefa ela tem que terminar para você começar outra. Quanto mais focado você tiver em uma coisa só, mais rápido e eficiente e eficaz você vai ser. Então, é diferente a procrastinação da distração. O procrastinador é aquele que talvez até, como a gente deu no exemplo aqui, às vezes nem intencionalmente, mas assim, aquele negócio é uma coisa tão chata, incomoda ele tanto fazer, que ele deixa para depois. O procrastinador, ele é intencional, ele sabe que ele está empurrando. Então, assim, essa é a característica do procrastinador, ser intencional. Aí eu vou deixar isso para depois, porque eu não estou afim de fazer isso agora. Exatamente. É o famoso, igual quando a gente é criança, a mãe, ô mãe, daqui a pouco. Exato. Por isso a importância desse autoconhecimento, né? De eu identificar por que aquela tarefa eu tenho uma tendência a procrastinar, né? Para justamente identificar se é só uma distração ou eu tenho uma resistência mesmo com aquela tarefa. Não é algo legal que eu gostaria de fazer. E assim, mas a gente não faz na vida só o que a gente gosta. Sim. A gente, inclusive, na maioria das vezes, a gente faz o que a gente não gosta. Então, assim, essa motivação, a pessoa tem que buscar nela mesma. E a pessoa que procrastina, ela tem que identificar isso. É difícil de identificar ou não? A gente é fácil, assim, eu estou adiando isso. Fazer esse reconhecimento é uma coisa que é muito da pessoa ou pode vir até do outro mesmo? O outro dizer, falar, você está adiando bem as coisas, ou quando chega nesse ponto já está crônico. Sim, os dois. Eu acho que pode ter, sim, essa opinião. Às vezes o outro vai perceber até com mais facilidade, né? E dizer, olha, eu acho que essa determinada tarefa você está sempre deixando para depois e perceba que tem algum problema nisso. Pode ser do outro, sim, não tem nenhum problema. E o procrastinar, por exemplo, a gente sabe de pessoas que às vezes estão fazendo uma faculdade. Acho que esse exemplo é bem interessante. Elas estão estudando, fazendo um determinado curso e elas às vezes não gostam muito do curso. E o curso que teria duração aí de 5 anos, ele se estende aí por 7, 6, 8 anos. Isso é procrastinar? Isso é muito procrastinar. Mas é procrastinar a vida. Né? Não só a faculdade, porque aí você tem que ver o que a Bianca falou anteriormente sobre os sabotadores, qual que é o porquê da procrastinação, por que você não quer atingir aquilo? Tem algo que está lutando dentro de você com isso, né? Então, muitas vezes eu não quero terminar a faculdade, um jovem fica, né, protelando a faculdade, por quê? Porque ele não quer assumir responsabilidade lá na frente, ele não quer entrar no mercado de trabalho, ele não quer começar a pagar as próprias contas, porque a situação dele está muito boa agora. Então, a procrastinação, ela tem um fundo interior, ela tem um movimento interior do porquê, ela não é simplesmente um processo de deixa pra lá porque eu não gosto daquilo. Tem um fundo, né? Tem sim. E às vezes nem necessariamente precisa ser algo que eu não goste de fazer. Né? Às vezes eu gosto de escrever e eu preciso escrever algo para determinado trabalho. Né? E aí eu gosto, mas às vezes esse retorno eu fico insegura para saber como que vai ser como as pessoas vão receber isso que eu escrevi e eu acabo procrastinando também, como uma insegurança. Não que eu não goste de fazer aquilo, mas pelo que vai vir depois da tarefa. Então, quer dizer, o procrastinador, ele sabe que está adiando. O que muitas vezes ele não sabe é o porquê ele está adiando. Exatamente. E aí que é o segredo... É o pulo do gato. O pulo do gato para resolver o problema. Exatamente. Bom, a gente vai continuar conversando e aí no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho de como, então, não se sabotar, como não procrastinar, tá? Então, a opinião vai para um breve intervalo e o nosso papo não precisa parar por aqui, ó. Entra aí nas nossas redes sociais, dê sua opinião, sugestões. Eu volto em instantes, não saia daí.
Bom, estamos de volta com Opinião e hoje a gente está falando de procrastinação. Essa palavra aí que parece até um xingamento, mas não é não, a palavra é só grande, é um palavrão mesmo. E eu recebo aqui no estúdio a facilitadora de carreira e de vida pessoal Aline Caldas e também a psicóloga Bianca Lima. Bom, a gente terminou o outro bloco falando justamente o que é procrastinar, para que as pessoas em casa possam entender que o que elas fazem no dia a dia dela, que são procrastinadores e estão procrastinando. Bom, e como evitar então essa procrastinação? Eu tinha perguntado no intervalo para vocês, tem jeito? Aí vocês duas riram e falaram, oh, só tem jeito. Então como é que a pessoa que se identifica como um procrastinador deve agir para resolver isso? Ela deve, primeiro, é o que a Bianca falou, o autoconhecimento, né? Quando a pessoa começa a se conhecer, a se ver realmente como ela começa a notar esses detalhes, o quanto ela está procrastinando, em quais situações e os porquês, né? Uma grande parte das vezes, a pessoa, ela toma consciência e ela pede uma ajuda externa para que isso é um hábito, a procrastinação, para que esse hábito se reverta em foco e em motivação. E a gente conversava também, eu te perguntei isso. E aí ela identificou e ela tenta reverter isso em foco e motivação. Mas sozinho é um pouco complicado. Quem pode ajudar? Às vezes a pessoa não tem como fazer uma terapia, ir para um psicólogo, mas tem comportamento simples que ela pode ter no dia a dia dela que vai acabar facilitando ela a não procrastinar, Bianca? Sim. Esse comportamento, esse autoconhecimento, né? Claro que uma ajuda profissional pode ser interessante, mas a perceber mesmo, né? Quais momentos eu sinto que eu estou procrastinando, me planejar, né? Escreva, né? Coloque no papel tudo que você acha que você está fazendo, qual a forma que você está fazendo, acho que não está legal, quanto tempo eu demoro para aquela tarefa que eu acho que eu estou procrastinando, e eu vou treinando isso, né? Isso, na verdade, é um treinamento. Então, eu gosto muito do trabalho com reforçamento também. Então, se eu conseguir aquela atividade que eu sei que eu tenho o hábito de procrastinar e eu preciso fazer, eu estabeleço metas com tempo, determinado tempo para realizá-la. Então, eu vou diminuindo esse tempo também, eu vou me treinando, né, habilitando para fazer aquela atividade, para que fique melhor. E esse comportamento também, ele não é um comportamento só do jovem, né, Aline? A gente conversava, não é um privilégio do jovem procrastinar. Não, em qualquer faixa etária, a gente, de 8 a 80, 8 meses a 80 anos, a gente procrastina. A gente tem essa tendência a fazer isso. Não é característica do jovem, especificamente, fazer isso, não. E como você estava falando dos 8 meses ao 80, mas também para cada faixa etária tem um grau de comprometimento com a sua vida, o procrastinar, não é isso? Sim, exatamente. Quanto mais comprometido com a sua vida, com as coisas que você tem certeza de que vão fazer bem para você, menos procrastinador você vai ser, né? E se houver o caso da consciência, como a Bianca falou, da procrastinação, né, o que deve se fazer é tomar a consciência, criar esses passos e se recompensar também, né? Se você criar uma recompensa para uma tarefa que antes você se sentia, eu não gosto de fazer, por exemplo, pagar uma conta. Já falaram comigo assim, eu sou procrastinadora em pagar conta. Falei, ninguém gosta de pagar conta, né? Mas tem que pagar. Então, o que você faz? Faça primeiro e se recompense depois com algo porque você atingiu essa meta, né? Isso te faz andar. E talvez esse hábito de procrastinar também tenha a ver com coisas simples que te incomodam. Vou dar um exemplo, talvez, né, da conta. A pessoa às vezes tem preguiça ou ir ao banco, por exemplo, acha chato ter que... Coloca um aplicativo no celular, faz pela internet, que talvez o problema não seja no fato simples de pagar a conta, mas o de ir ao banco pagar a conta. A procrastinação pode estar nos detalhes também, né? Sim, do fazer diário. Sim, tem pessoas que têm essa dificuldade de sair de casa, de passar um tempo fora, né? Eu não gosto de fazer compras. Então eu vou fazer da minha compra um jogo, né? Eu vou economizar no tempo, eu vou economizar no dinheiro, então eu vou me desafiar, né? E aí eu tenho uma recompensa nisso. Eu vou ter mais tempo para fazer o que de fato eu gosto, né? Geralmente quando a gente procrastina, a gente desvia totalmente para atividades que não tem nada a ver com aquela tarefa que a gente precisa fazer, né? Porque vai trazer uma satisfação maior. Então a minha recompensa pode ser
nessas atividades depois. Eu vou ter mais tempo para fazer isso. Eu acho que o pessoal que deve estar assistindo a gente em casa, todo mundo deve estar assistindo pensando assim, nossa, eu sou procrastinador. Porque todo mundo é um pouco, né? Conversando aqui, a gente sempre se vê em situações que a gente deixa um pouquinho para depois, adia. Quando que isso fica crônico? Como é que a gente pode identificar quando isso é realmente... Porque um problema pode ser um probleminha ou pode ser um problemão. No caso, a procrastinação, quando que ela vira um problemão, Aline? Quando a pessoa não consegue evoluir na vida. Não só financeiramente, profissionalmente, ela não evolui emocionalmente, as relações não estão andando bem. Quer dizer, é uma pessoa que ela se sente estagnada, parada, e porque ela está sempre procrastinando uma decisão que deve ser tomada, uma ação que tem que ser feita, né? Isso é o crônico, é o patológico até, ou disfuncional, né? Pode falar. Quantas pessoas, por exemplo, não percebem que é uma procrastinação, mas querem sair do trabalho, mudar de emprego e não conseguem, vão sempre adiando essa decisão. Agora não é o momento certo, estamos em crise, agora eu fiz planos, né, financeiros, tenho dívidas, e aí vai sempre adiando aquela situação. As mudanças também tendem a favorecer esses comportamentos procrastinadores, né, porque é o novo que vai vir. Então, igual o exemplo que a Bianca deu, quer dizer, o trocar de trabalho, por exemplo, adiar essa decisão, mesmo que seja, não vou trocar e tocar a minha vida no outro trabalho, é procrastinar. Nas decisões e não só nas tarefas também é procrastinar, não é isso, Bianca? Sim, sim. Porque às vezes as pessoas acham assim, não, nas tarefas eu executo, mas não é só tarefa que a gente procrastina. Explica melhor isso pra gente. Sim, decisões muitas vezes importantes para a nossa vida. E aí sempre esperar esse momento certo. Mas o momento certo é aquele momento em que existe um incômodo. Não está legal, eu preciso mudar, né? Vamos começar agora um 2017 e aí, para a gente deixar de recado para as pessoas também, a gente já está indo para o final do programa, a gente falou muito de planejamento, né? O segredo de uma vida talvez mais tranquila, organizada, porque quando a gente vai falar de finanças, a gente fala planejamento. Quando a gente fala de vida pessoal, planejamento. Carreira, planejamento. Então, quer dizer, a chave do sucesso é um bom planejamento? O que você, Aline, que é facilitadora de carreira e vida pessoal? Com certeza. E o que leva o planejamento é meta, foco e motivação. Né? E isso você apaga esse fantasma da procrastinação, porque quando você determina algo para você fazer, o planejamento estratégico de vida, né, você tem um plano certo para fazer, você sabe o que vai fazer, com quem vai fazer, quanto tempo vai levar, quanto vai te custar, seja em valores ou em esforço. Né? Quanto mais coerente você for com o que você quer, não criar algo completamente inalcançável, isso vai te levar para frente, isso vai te tirar desse processo procrastinador. E a gente pode, Aline, nesse planejamento, a gente pode traçar, por exemplo, algumas metas de um planejamento mensal ou semestral, periódico, até para você fazer um checklist, porque às vezes você faz no início do ano, aí quando chega depois, 12 meses depois, você vai ver o que você planejou. Pode ser feito isso de maneira pontual? É mais efetivo até para o próprio procrastinador? Sim, às vezes eu estabeleço metas que a própria meta já vai me levar a procrastinar, né? Porque, como eu disse anteriormente, ela é muito complexa. Então, eu posso fazer metas, inclusive, diárias, né? Diárias, mensais, e eu vou sempre checando e vai me trazer uma determinada satisfação. Eu consegui essa hoje, amanhã eu tenho outra, mês que vem eu tenho outra, pode sim. Né? Quanto mais eu conseguir, dentro desse planejamento, especificar o que eu quero e ser bem mais pontual, eu acho que é melhor o resultado. E procrastinar tem a ver, então, com essa coisa da gente estar insatisfeito com algo que não sabe o quê? A gente pode pensar dessa forma? Sim, tem a ver. Sim. Porque nem sempre a gente adia só porque a gente não quer fazer aquilo. Às vezes não é aquilo que a gente está adiando, é uma outra coisa que está por trás. É uma coisa subjacente. Exatamente. Pode ser algo que eu não quero, né? E pode ser as consequências, como eu disse, né? Algo que eu gosto de fazer, mas eu tenho medo das consequências disso. Isso é interessante. Então eu vou adiando também. Até coisa simples, assim, consequência, vou dar um exemplo. É medo, a pessoa que não tira carteira, por exemplo, vai tirar a carteira de motorista e sempre está adiando a prova, porque ela talvez tenha medo de dirigir. Exatamente. Mas às vezes ela tem medo, o medo é um pensamento negativo, não é real.
Sim. Né? O medo, normalmente, ele é criado pela sua mente porque eu tenho medo de dirigir porque eu posso bater. Né? Então a pessoa gera esse medo surreal e real na cabeça dela, não vai acontecer isso. Então ela tem que confrontar também esse medo, esse receio do retorno negativo. Exatamente. A gente vai criando pensamentos que a gente chama justamente de pensamentos disfuncionais, né? E aí eu vou tendo comportamentos que vão justificar esse pensamento. Então eu preciso tirar a minha habilitação. Mas aí eu vou ter um comportamento, por exemplo, esse mês eu gastei demais, então não tem como eu gastar agora na habilitação. Mas na verdade aquele comportamento é só para reforçar aquele medo que eu já tenho. Exato. Com a habilitação. Então quer dizer, tudo a gente tem o autoconhecimento mesmo para que a gente faça as coisas, adie tudo. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Eu que agradeço. E você de casa, muito obrigada pela companhia. Continue com a gente aí nas redes sociais. Um grande abraço e até amanhã.